Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e eu tô aqui para fazer a leitura da Bíblia e hoje vamos ler o livro dos Salmos, que é o livro que a gente já tem lido aqui há algum tempo. Se você é novo aqui, seja super bem-vindo. Não quero demorar muito na nossa leitura, vamos direto ao tema hoje. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 74, que é o salmo que nós vamos ler. Mas antes vamos pedir a Deus que fale com a gente, nos dê sabedoria, abra a nossa mente, né, para que a gente possa não só ler, mas entender e praticar, colocar em prática aquilo que a gente aprender nesse dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia, eu peço perdão pelos meus pecados e as minhas falhas. Abençoa quem está me assistindo, abençoa nossas vidas, nos dê sabedoria, Senhor, para que a gente aprenda um pouco mais a sua palavra, para que a gente coloque em prática aquilo que nós vamos ler hoje. Tem misericórdia de nós, visita essa pessoa na casa dela que está me assistindo, a sua família, e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes, que a sua palavra nos transforme assim totalmente, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, pega lá sua Bíblia, você que está aí comigo. Nós vamos ler hoje, então, a palavra de Deus no Salmo 74, em que a Bíblia ela fala assim para nós. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que tua ira se acende contra o rebanho que pastoreias? Lembra-te do teu povo, que compraste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança e do monte Sião, onde tens habitado. Dirige teus passos para as ruínas perpétuas, para toda destruição que o inimigo provocou no santuário. Os teus inimigos gritaram no meio da tua assembleia, hastearam suas bandeiras como sinal de vitória. Pareciam os que abrem com machado uma densa floresta. Despedaçaram com machados e martelos toda a obra entalhada. Atearam fogo no teu santuário, profanaram a morada do teu nome e a arrasaram. Disseram no coração: acabemos com ela de uma vez, e queimaram todos os santuários dessa terra. Não vemos mais os nossos símbolos, não há mais profetas. Ninguém entre nós sabe até quando isso durará. Ó Deus, até quando o adversário afrontará? O inimigo blasfemará teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita, tira-a do teu peito e destrói a todos eles? Mas Deus é meu rei, desde a antiguidade. Ele é quem opera a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Nas águas esmagaste a cabeça dos monstros marinhos. Tu esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste como alimento aos habitantes do deserto. Abriste fontes e ribeiros, secaste os rios perenes. Teu é o dia e tua é a noite. Firmaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disto. O inimigo te afrontou, ó Senhor, e um povo insensato blasfemou o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para a tua aliança, pois os lugares sombrios da terra estão cheios das moradas de violência. Não permitas que o oprimido volte envergonhado. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, defende tua própria causa. Lembra-te da afronta que o insensato te faz continuamente. Não te esqueças da gritaria dos teus adversários. O tumulto daqueles que se levantam contra ti cresce cada vez mais. Lendo essa palavra aqui, a gente vê que é uma oração aqui, é um salmo aqui de Asaf, e é uma oração pelo povo aflito. E esse povo é o povo de Deus. Esse povo que é mencionado aqui é o povo do Senhor, o povo que ele comprou, como o próprio texto diz, é um povo que é redimido, que foi comprado desde a antiguidade, está aqui no versículo 2. E aqui no Salmo, a preocupação, né, a gente pode dizer assim, é por que a ira de Deus se acendeu contra o próprio povo, o povo do Senhor ali, que o próprio povo a quem o Senhor pastoreia, que é o que diz aqui o versículo 1. E a gente vê, né, gente, todo o texto ele se discorrer entre muitas perseguições ali dos inimigos, destruindo o santuário de Deus, destruindo o povo, né, afligindo o povo.
E aqui no meio da declaração vem aquela pergunta: nós não temos mais profetas, né? Nós não vemos mais nossos símbolos, não há mais profetas. Na verdade, uma afirmação. Ninguém entre nós sabe até quando tudo isso durará. Quando eu li esse versículo, me remeteu bastante ao que a gente vive nos nossos dias. Parece que é tudo cooperando para destruir a igreja, o santuário de Deus, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que traz princípios para nós, tudo vem contra ali a destruição sobre o que é importante, o que é o sagrado. E aí o próprio povo parece que clama, né, Senhor, por que a sua ira está sobre a gente? Não tem mais profetas. E aí eu pergunto assim, é o fim da igreja, será? Cadê os profetas? Cadê aquelas pessoas que são ali ligadas ao Senhor de verdade, que estão buscando ao Senhor de verdade? Cadê esses profetas para se levantar no nosso meio? Gente, um profeta na Bíblia era uma pessoa extremamente respeitada e temida. Quando um profeta chegava num lugar, a galera ficava assim já empolvorosa, pensando qual que é a mensagem de Deus que ele vai trazer para a gente. E isso parece que não tem mais entre a gente. A gente vê os profetas muito corrompidos, muito entregues ali ao sistema, à vaidade, e aí parece que a ira de Deus se levanta contra o povo, a gente vê os inimigos ali destruindo o santuário e as coisas sagradas, e a gente fica sem saber até quando tudo isso vai durar. Então esse vídeo é um vídeo bem curto, mas é um vídeo de despertar, que se você tem um chamado de repente ali de profeta, pela palavra de Deus, se Deus tem colocado uma mensagem no seu coração para entregar para as pessoas, seja quem for, você deve fazer isso. Você não deve reter aquilo que Deus confiou na sua mão. Você não deve guardar a mensagem que precisa ser liberada para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas, inclusive o povo de Deus, possa se corrigir no seu erro. A gente vê aqui o próprio salmista, ele falando, Senhor, por que a sua ira se acende contra o teu povo, aquele que o Senhor pastoreia? Por que a ira de Deus está contra, digamos, a igreja, contra o próprio povo? Estamos errando, gente. A gente tem que, despertar muito rápido o que está acontecendo. A gente está vendo assim as coisas indo de mal a pior. Nós estamos aqui com a palavra de Deus aqui bem na nossa mão e a gente não está fazendo nada. Aqui é realmente a preocupação, cadê os profetas? Cadê as pessoas que vão se levantar e vão falar, que vão confrontar o pecado, que vão trazer o ensino, que vão fazer o que realmente precisa ser feito, o trabalho que ninguém quer fazer, que muitas vezes é apontar o dedo e falar assim, olha, você está em pecado, você precisa se corrigir. Então essa mensagem eu vou deixar para você, vou deixar para mim, para que Deus ele tenha assim, encontre em nós corações sensíveis, corações assim que são corajosos o suficiente para se levantar e trazer a mensagem que precisa ser trazida ali no meio do povo, no meio das pessoas. Sabe, gente, a gente precisa, sim, se despertar, porque o Senhor, ele está voltando. A gente sabe que os dias, eles são maus, nós não vamos durar para sempre. Cada dia que passa é um dia mais perto da vinda de Jesus. E quando o salmista fala assim, Senhor, até quando tudo isso vai durar? É a mesma pergunta que eu acho que eu faço muitas vezes, Senhor, até quando nós vamos ver essas coisas? E eu creio que Deus ele quer nos despertar na sua palavra, para que nós possamos ser fiéis e trazer para o mundo o que está escrito na Bíblia para esses últimos dias, para que as pessoas se arrependam, para que a igreja se arrependa e se corrija, e para que a gente se volte para Deus outra vez. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que está nessa jornada. E lembre-se, fique firme na leitura da sua Bíblia, não abra mão desse tempo, gente. A leitura da Bíblia vai fazer toda a diferença agora nesses últimos dias. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.